Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa Espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje é com ele, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, Ananindeua, Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas habilidades nesse sentido no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleça um movimento de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior, e essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo das vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumento de renovação necessária. A faculdade intuitiva é a intuição universal. Através dos seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas. Assim, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.362 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, entenda. Todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade.
A qualidade de vida aumentou sim. Inclusive, já demos a notícia, Guinness Book. Uma senhora de 117 anos. Mas você sabia que a boca miúda está dizendo que tem gente com 125 anos? Então é sinal que nós devemos aprender uma coisa. O mundo está acontecendo. Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da nossa alma, porque nós estamos em mais um cenário da reencarnação. Nós comandamos o corpo de carne, nós enquanto seres imortais. Espiritismo é a ciência que tem a função de analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles. Então fique ligado conosco até o final desta edição. E falando, o mundo está acontecendo, corpo humano evoluindo. Você sabia que os nossos neurocientistas, pessoas que realmente estudam o corpo humano, vêm sinalizando que nós temos capacidades notáveis. E o Nonato, que adora, ainda mais que o Nonato, ele já disse que quer viver até 150 anos. É verdade, Nonato, ou isso foi só lorota? E qual a curiosidade que você traz para nós? Pois é, Douglas, meu especial boa noite a todos que estão nos ouvindo. Realmente, Douglas, que coisa que a natureza no órgão do sentido nos faz. Quizás eu pudesse nesse momento estar sentindo o cheiro de vocês, querido ouvinte, mas ainda não é possível dentro desse aspecto. Porém, pessoas que têm o nariz sensível conseguem sentir o cheiro da chuva quando ela está prestes a começar. Os produtos químicos atmosféricos começam a reagir entre si, criando ozônio que tem um cheiro, olha só, agridoce. O nariz é capaz de identificar trilhões de cheiros. Que interessante, não é mesmo? Mas o público quer saber, quer chegar aos 150 anos? Com certeza, já estou pelo meado aí, em torno de 60 e qualquer coisa. Quem sabe? Nonato, em cima dessa tua curiosidade, é uma coisa interessante. Não é um poder que a pessoa tem, são capacidades do corpo que hoje a ciência está trazendo, né? Exatamente. Então, às vezes, as pessoas atribuem a si poderes que são coisas naturais da própria vida, não é verdade? É a junção ou conjunção entre o corpo e o espírito, né? Que as ciências, digamos, neurociência, hoje explicam, fazendo a transcendência também para o aspecto espiritual e relacionando com a ciência humana, não é mesmo? Que interessante. Muito bem. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada sente sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E tem mais, lá nessas plataformas digitais tem o endereço de instituições espíritas aí. Por quê? Porque os nossos expositores, eles fazem visitas, levando, lógico, a doutrina espírita. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Eu
Douglas Lopes, estarei nesta quinta-feira fazendo uma visita à minha querida amiga Leila Terezo. Aonde, Douglas? Aonde? Centro Espírita Lírios de Amor e Paz, que fica localizado no conjunto Satélite WE8, Casa 535, Belém, Pará, Brasil, planeta Terra. A palestra será às 19 horas. Então você aí do entorno, conjunto Satélite, vá lá para a gente se conhecer. Centro Espírita Lírios de Amor e Paz. O cartaz já está nas plataformas digitais, mas também você que adora passear pela bucólica Ilha de Mosqueiro, não deixe de visitar os centros espíritas de lá. Inclusive você que vai todo o final de semana lá. Sempre estamos sinalizando que toda a sexta-feira, às 19 horas, o Centro Espírita A Caminho da Luz, ele promove palestras públicas. Inclusive, neste mês de setembro, eu estarei fazendo uma visita ao meu querido amigo André, para ganhar aquele abraço, compartilhar conhecimento e, acima de tudo, comer o pãozinho. E Afonso Mota, tu sabias? Ah, sabia, porque o Afonso vai lá, tem aquele pãozinho de lá, né? Depois da palestra, não é o pão de Santo Antônio, não é o pão de Santo... Mas é porque eles são do entendimento. O pessoal sai do trabalho, vai lá e às vezes fica com aquela fome. É uma forma até de compartilhar. Então você que vai à bucólica Ilha de Mosqueiro, faça aquela visita. Vá assistir uma palestra, conhecer lá os nossos confrades espíritas. Padre Manuel Raiol, 523, entre a Travessa Pratiquara e a Comandante Ernesto. Também tem a Casa de Estevão, palestra pública todo sábado às 19 horas. Casa de Estevão, ramal DNR, passagem Jader Barbalho 79. Também você que for fazer uma visita à Vigia de Nazaré, não deixe de visitar o Centro Espírita Ceareiros da Luz. Fica localizado na Rua Magalhães Barata, 232, bairro Centro, Vigia de Nazaré. Atividades terças e quartas-feiras, sempre às 19h30. E você que vai a Salinópolis, Pará, não deixe de visitar o Centro Espírita Videira de Luz, localizado à Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. Detalhe, a Márcia Libonati já está fazendo sinal, porque eu não dei o endereço eletrônico. Desculpa, Márcia. A Márcia é atenciosa com os nossos ouvintes. O endereço eletrônico da ADEPA é esse: AD-PA, tá? AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo da boa informação. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Cancioneiros Espírita. A verdadeira alegria vem do amor. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Quero viver cada dia, descobrindo a alegria que brota dos elos do amor. Elos que servem de guia, unem, libertam e criam um mundo regenerador. Elos do céu que azul formam o Cruzeiro do Sul, rumo certeiro, pura energia de Deus em toda a alegria. Quero aprender a sorrir, cantar ajuda a construir. No novo milênio a luz e a harmonia são elos de sabedoria. Elos que o sol irradia, germina, aquece, ilumina um novo olhar de amor. Elos da água, da terra, da serra, do rio, do mar. Elos do ar, o fogo e a pedra, tudo nos ensina a amar. Elos do amor e alegria se transformam em sinfonia e a vida começa a cantar. Por todo lado e dia, a natureza confia
nos elos pra se eternizar. Na vida o final é perfeito, pra tudo há sempre um jeito. Nada te falta e não és feliz, ouça o que o coração te diz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. E vamos a mais uma curiosidade. Detalhe, hoje o estúdio tá iluminado nesta noite. Sabe quem está aqui presente? O nosso querido amigo e ouvinte de longas décadas, Jonathan Paulino. Ele disse: Douglas, olha como o Jonathan entrou em contato conosco pelas redes sociais. Então entrou e criamos uma amizade. Encontrei com ele comprando, sabe o que? Piramutaba na feira da Catauaçu Nunes. Ele ia fazer, olha, acho que pra Lady dele. Ele disse: Jonathan, vamos lá participar um dia lá. Você que é ouvinte, você que não dorme porque só vive preocupado com as pessoas. Lógico, e hoje ele está aqui conosco. Jonathan Paulino, boa noite, meu querido amigo, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Douglas. Também Muito é um prazer bem. estar aqui nessa noite para fazer parte dessa equipe maravilhosa aqui do Terceira Chamada. Inclusive, estava ele, o Nonato França, como diz o Odorico Paraquazu, no seu teretetê, ele disse assim: e Nonato, também eu tenho uma curiosidade aí, porque é professor, é do ramo também, do ensino, e ele vai dar também uma colaboração de uma curiosidade. Vocês estão pensando que o Jonas só vê olhar os lindos olhos azuis da Márcia Libonati? Não, aqui todo mundo produz algo. Então, Jonathan, qual foi a curiosidade que tu e o Nonato França estavam ali conversando? Ouçam só que curiosidade impressionante, né, do nosso corpo humano. O nosso cérebro, ele consegue armazenar 4,7 milhões de livros, ou 670 milhões de páginas da internet. E você é da área Eu sou da área da computação. Da computação. Então, mais do que justo você saber disso também, né, Jonathan? Com certeza. O cérebro humano é incomparável, né? Mesmo que o computador tenha uma capacidade de processamento muito grande, mas não se compara ao cérebro humano. Tudo bem, mas fique aí que você vai continuar conosco aqui. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só recebemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 2 de setembro de 2024. Fisiculturista tem parada cardíaca e morre aos 19 anos. Matheus Pavilac tinha apenas 19 anos
e morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa. Autor: Andresa Ferreira, fonte O Município. O fisiculturismo é um esporte que foca no desenvolvimento de um corpo definido e musculoso, através de treinos de musculação e dieta. Para garantir o shape perfeito, homens e mulheres encaram anos de sacrifícios, exercícios intensos, competições e até riscos consideráveis para a saúde. A morte de um jovem fisiculturista gerou comoção. Matheus Pavilac, de 19 anos, faleceu no último domingo, dia 1º, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado para atender o Blauminense, mas ele não resistiu. Foi lá em Blumenau isso. O sepultamento de Matheus será nesta segunda-feira, dia 2, a partir das 16 horas. O local ainda não foi divulgado. O jovem fisiculturista era o único filho de Joel Marcelino Pavalac, segundo sargento da Polícia Militar de Santa Catarina e professor de Educação Física. Afonso Mota, nós vamos começar por você. Nós sempre estamos trazendo aqui no programa Terceira Chamada, esse programa espírita, colaborando também com o Grupo RBA, para que o ser humano fique muito bem atento quanto ao zelo próprio do corpo. Não é fazer dietas, fazer cirurgia. Inclusive, alguns domingos atrás, nós colocamos uma notícia aqui de uma clínica para implante de cabelo, olha só. Você ouviu o programa domingo passado, não viu, né? Aí eu digo, bom, eu e o Afonso, nós não temos problemas quanto a isso. A gente vai muito bem, graças a Deus, com as nossas carequinhas. Mas a imprensa, órgãos públicos estavam de olho. Por quê? Porque a clínica não estava seguindo as regulamentações. Mas o que é que nós queremos abordar aqui? Faça os seus exercícios, mas procure profissionais. Não é isso, Afonso? Sim, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte lá dizendo cuidar do corpo e do espírito. Então temos uma harmonia entre os dois. Às vezes nós, como espírito, queremos ser aquelas imagens de Super-Homem e Hulk, mas o nosso corpo não atende a tais consequências. E as pessoas começam a fazer as chamadas macerações, sacrifícios absurdos para você chegar em algo que você não vai conseguir ser pleno. A maioria das pessoas que tem muita questão de vivenciar o corpo, elas se perdem sempre numa sensação de fracasso, porque eles nunca vão chegar ao pleno e eles não conseguem entender esta parte, sabendo que, como ainda agora tu falastes ao nosso companheiro o Nonato, ele queria viver 150 anos, né? E se nós formos verificar, mesmo a matéria, se for uma vida saudável com equilíbrio, você vive. Quantas pessoas exageram e vivem uma intensidade tão doentia que não passam nem dos 20. Então, é tudo uma parte de equilíbrio. E Márcia, é aquele negócio, né? Nós devemos buscar conhecer o nosso corpo de carne, até porque cada corpo tem o seu biotipo, né? E às vezes as pessoas, como diz o Afonso, vai fazendo esses exageros aí e acaba desencarnando cedo demais, não é verdade? Até porque a gente não é só um corpo, né? A gente não é só um corpo, tem os sintomas físicos e os emocionais, né? E o emocional também nos leva à morte, né? E aí que, se o físico leva, a energia nos leva ao emocional, ao espírito, também nos leva à morte. E se tem os dois itens, também nos leva à morte. Então, se não tiver o equilíbrio, também nos leva a outro resultado. Então, a gente tem que saber equilibrar essas coisas, não é isso? Então, se a gente alopra em tentar a performance ao máximo e levar o Hulk, né, o incrível Hulk, ao Superman, ao Batman, e aí sobrepõe-se ao que é necessário de fato, ao equilíbrio,
físico e emocional, a gente acaba apelando. Muito bem. Jonathan, como você está aqui, eu vou lhe abusar. Também nós entramos naquela questão, né, Jonathan, vaidade, depressão, autoestima. Mas se você quer ser belo de fato, vamos nos entender também como seres limitados. Como seres limitados. O que você tem a acrescentar essa matéria aqui? Ela serve de alerta até para 19 anos, para muitos jovens aí, como diz o Afonso, e até a Márcia chamou, né? Querendo ser Hulk, Mulher Maravilha, Super-Homem, não, nós temos um limite no nosso corpo, né, Jonathan? Com certeza. Meu filho, ele faz esses exercícios na academia, sempre chama a atenção dele, tudo tem que ser moderado, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Porque a responsabilidade é nossa. Quem deu o corpo para nós cuidarmos foi Deus, né? Deus nos deu o corpo e nós temos que tentar cuidar desse corpo. E tudo que nós fizermos tem que ter o equilíbrio. Tudo que está fora do equilíbrio é prejudicial para o ser humano, né? O corpo do ser humano. Muito bem. Nonato França, eu gostei da preocupação do papai Jonathan. Chegou meu filho, olha, o seu pai está casado com uma princesa, então não exagere muito, se dê valor, saiba o que você está procurando, porque a qualidade de vida aumentou. E fica também a dica, né? Com certeza. Papai e mamãe ajudam nessa hora, né? Quando os filhos estiverem exagerando, né? Esse é o nosso papel como papai e como mamãe, né? Orientar, tá certo? E embora muitas das vezes somos nós os aprendizes para com eles, digamos assim, eles nos ensinam muito, mas de praxe somos nós que temos como pai e mamãe dar essa orientação. E também, Douglas, não é? Dar essa concepção que para nossos filhos e para nós, tá certo? Que as influências, como foi colocado aqui de forma exterior, tá certo? Não pode repercutir diretamente em nós, tá certo? No sentido de conduzir as nossas vidas, porque nós somos individualidades, tá certo? E nós temos responsabilidade, como já foi dito aqui, sobre nós mesmos, tá? É por isso que eu adoro muito, no bom sentido, essa concepção espírita de que nós não somos culpados, nós somos responsáveis. E você está de parabéns com isso, Nonato França. Você, junto com o Jonathan, né, que vocês são praticamente professores da própria vida, trouxe uma curiosidade que nem sempre as lágrimas, elas surgem para dor, não, ela tem uma função no corpo humano, né? Qual foi a curiosidade? Essa função é interessante, até eu já sabia de certa forma que ela tem uma função, a lágrima, né? No sentido de lubrificar as glândulas lacrimais, essas coisas todas, né? Curiosidade com relação a piscarmos em média 25 mil vezes por dia e produzirmos de 1 a 2 litros de lágrimas por cada 24 horas. É o olho humano que consegue distinguir cerca de 10 milhões de coisas diferentes. Olha que interessante. As duas funções, né? Duas situações dentro da função, né? De concepção de lágrimas. É muito interessante. Mas aqui também vai, de certa forma, uma curiosidade que ao mesmo tempo é uma gracinha, uma anedotazinha. A questão da lágrima de crocodilo. Você sabia por quê? Por quê? Porque o crocodilo, quando está dilacerando a sua vítima, que gira em torno do seu próprio eixo, ele aperta as glândulas lacrimais dele e assim ele começa a chorar. Então aquele ditado, lágrima de crocodilo, é nesse sentido. Tenha cuidado. Isso é Nonato França. Isso é espiritismo, porque o espiritismo é ciência, abraçando todas as ciências do mundo para poder atender. Como ele está aqui, agora a última palavra de otimismo é com ele quem? Jonathan Paulino. Ele pediu licença para Márcia. A Márcia deu um abraço. Vá, meu amigo, vá, trabalhe, porque o Douglas adora dar trabalho para as pessoas. Palavras de otimismo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ele, o nosso convidado da noite, Jonathan Paulino. Procure viver com equilíbrio.
Mesmo dentro da agitação da vida diária, não se deixe levar pela onda desordenada que envolve a todos. Pode trabalhar muito, ter atividades grandes, mas nunca deixe de fazer tudo a tempo e a hora, equilibradamente. Reserve 1 hora para a sua leitura, para a sua meditação, para a sua higiene mental, a fim de manter-se constantemente em equilíbrio. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. A Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra. Elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Meu querido amigo Nonato França, começando primeiro com você, questão 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? E eis a resposta dos imortais: sim, e isso lhes é um suplício, porque compreende que estão privados dela por sua culpa. Daí, porque o espírito, liberto da matéria, aspira uma nova existência corporal. Pois cada existência, se for bem empregada, pode abreviar a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas por meio das quais possam expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todo o mal que resulte de não haver feito o bem. Nonato, é uma pergunta que mexe muito, né? Aliás, nem tanta pergunta, mas a resposta. A infelicidade não é culpa de ninguém, é da própria alma, né? Douglas, dói, mexe essa resposta. É uma resposta completíssima, naquele sentido que nós, como vivenciação ainda na matéria, né? Aqui está falando muito mais para o plano espiritual, mas trazendo para o nosso sentido ainda aqui encarnado, né? É um suplício ver a felicidade do outro para nós. É uma inquietação muito grande, muitas vezes movido pelo nosso sentimento de inveja, de orgulho, não é? E que aí não se quer dar o arrependimento sincero, não é mesmo? E não se permite então mudar. Aí é preciso que esse suplício inquiete a nós enquanto encarnado, mas inquiete também no mundo espiritual. Mas vem a misericórdia de Deus e diz: não, te acalma, tu terás a oportunidade de refazer todo este mal que tu fizeste para ti mesmo. E aí este processo de culpa vai se aliviando nesse sentido, Douglas, de que a gente não está perdido e que essa concepção de salvação é a nossa concepção de alcance da felicidade que todos nós temos direito por ser filhos do Criador. Nonato, muito bem a sua fala, muito bem. Agora, não, continue aí, depois já vamos passar para o Afonso aí. E o Afonso também pegou uns textos bíblicos. É um mestre. É um mestre.
é aquela questão, mas não precisa passar por tudo isso, né, Nando? A alma não precisa passar por todas essas dores. Porque, veja lá, quando a gente é previdente, a gente vai se policiar diante da inveja, do ciúme e de muitos sentimentos causadores de nossas dores. Então, não é preciso trafegar por esse caminho, meu querido ouvinte, não precisa. Então, esteja sempre o quê? Se policiando para ver como é que você está, porque da feita que você entrar nesse sentimento, vai ter que fazer toda essa viagem que você falou aí, não é verdade? Toda essa viagem, Douglas, é exatamente isso. Nós temos essa condição já. Como o próprio Espiritismo diz, está na nossa consciência as leis. E a consciência não é só do intelectual, nem daquele que não tem estudo, não tem... É da evolução do espírito, tá certo? Então é por isso que a dor, como você colocou aí de outra forma, é que faz com que a gente desperte para isso, tá certo? Então, nós temos essa oportunidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados. Muito bem. E, Afonso Mota, e mesmo que a gente esteja sofrendo, nós não estamos o quê? Abandonados. Nós não estamos abandonados. Tanto é que tem essa passagem maravilhosa da vida de Jesus o Cristo, que está anotada em Mateus capítulo 8, versículo 28 e 29. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro os endemoninhados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele local. E eis que clamaram, dizendo: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vierdes aqui atormentar-nos antes do tempo? Não, né, Afonso? Jesus veio justamente para auxiliar, porque tem gente que é tão amargurado, acha que não tem jeito, mas o Cristo de Deus, o guia modelo da humanidade, as ovelhas que o Pai lhe confiou, não vai perturbar ninguém, né? Vai ajudar, né? Nós colocarmos, a gente vai ver que a própria misericórdia, no simbolismo que o pessoal faz do personagem chamado Diabo, ele foi criado por quem? Se nós levarmos aí, por Deus. Deus, o Pai misericordioso, perde qual filho? Só dá o livre-arbítrio dele para que ele possa fazer a sua caminhada. E nós que já somos muito espertos, já sabendo o que está acontecendo com o nosso coitado irmão, entre aspas, diabo, nós não vamos entrar na mesma vibe dele. Cabe de seguir o caminho, a verdade e a vida, como Jesus nos coloca. E até fechando, que veio uma imagem agora, na hora que Jesus cai carregando a cruz, parece que tem aqui alguém que vai do lado dele, né? E junta a cruz. Mas ele é crucificado? Não. Quem é crucificado? Jesus. Então as nossas cruzes temos, com certeza, cada um de nós. Agora, sempre tem alguém a nos auxiliar. E fazendo uma pesquisa no mundo espiritual, a gente vai verificar que mesmo aqueles irmãos que são considerados assim as coisas do mal, alguém o ama. Porque um dia ele teve vida, ele passou pelo convívio social. E alguém, queira ou não, ele não aceite, o ama. Então, nem eles mais podemos dizer que são nossos obsessores ou perseguidores. São nossos irmãos, filhos do mesmo Pai, em que a misericórdia vai com o seu tempo curando. Porque tem se vocês quiserem pesquisar depois, o Vale dos Sentimentos, um trabalho que a gente sempre faz com a evangelização. E lá no final, a única coisa que consegue restaurar tudo é o tempo e o amor. Olha, muito bem analisado pelos esses dois espíritas, estudantes realmente da doutrina espírita, Nonato e Afonso. Podemos resumir da seguinte forma: errou, vamos buscar nos oportunizar o acerto. E não esquecer, sempre tem gente ao nosso lado para nos auxiliar. Nós temos a nossa cruz, mas temos pessoas ao lado querendo o melhor. Então não deixe essas oportunidades
passarem em branco. Diga, meu querido amigo Afonso. Só pra, se tu quiseres lembrar, lembra daquela música. Reconhece a queda, não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tudo bem, esse Afonso Mota. E ele falou em música, mas antes, sempre dando aquele recadinho. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o Grupo AME, Rumo ao Pai. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Espera aí, Jesus te chama, chama, vem colaborar. Creia, o sofrimento vem nos dar capacidade, nos ensinar a fé e a humildade e como perdoar. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos com Jesus nosso Senhor. O Espiritismo é libertação, Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo, e às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade. Reencarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos com Jesus nosso Senhor. O Espiritismo é libertação, Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo, e às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade. Reencarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai, de subir rumo ao Pai. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Analfabetos do Céu. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Analfabetos de Céu. Numa escola de ensino fundamental, uma menina de 7 anos faz um desenho de uma paisagem com tintas coloridas. Era a tarefa do dia na aula: pintar um lugar onde eles gostariam de estar. A menina se esmerou com a palheta de cores e produziu empolgada sua obra de arte. Ansiosa, levantou-se da cadeira e foi mostrar à professora. Ao ver a pintura, a educadora notou algo estranho já de súbito. Disse baixinho muito bem para incentivar a criança.
fez um carinho e pegou o desenho em mãos. Os trabalhinhos seriam expostos no outro dia no mural da escola. No intervalo para o lanche, a professora não se conteve. Pegou o desenho e foi mostrar às outras que se encontravam na secretaria da escola. Ela queria uma opinião sobre aquilo. Algumas delas eram mais entendidas em psicologia infantil e, quem sabe, poderiam ajudá-la a decifrar o que estava pintado ali. O que será que ela quis dizer com isso? Isso deve estar mostrando algum sentimento, algo que ela tem guardado? O que será? As amigas de profissão não souberam dizer. Algumas disseram que não era nada, que não deveria se preocupar, mas ela estava encafifada. Voltou à sala de aula e resolveu que, ao final do período, iria conversar com a menina e perguntar a ela o que significava. Chamou-a então com discrição à sua mesa e perguntou com a pintura na mão: "Querida, você pode explicar algo para mim?" A criança acenou com a cabeça. "Se o céu é azul, por que você desenhou um céu cor-de-rosa?" "Mas o céu não é azul, professora", respondeu ela com educação. "Quem diz que o céu é azul é analfabeto de céu. Ontem, no final da tarde, o céu atrás de minha casa estava assim, rosa. Esses dias vi um céu laranja. À noite ele é sempre preto ou azul escuro, mas de dia ele pode ser cinza claro, cinza escuro, vermelho. Sabe, uma vez vi uma tempestade tão grande no céu que ela chegou a pintar o céu de verde. Não é todo mundo que acredita, mas eu vi, era verde." A menina fez um verdadeiro discurso sobre as cores do céu, deixando boquiaberta a professora desatenta. Ela nunca havia parado para pensar nisso. Aceitou tão facilmente a verdade, o clichê de que o céu é azul, que acabou esquecendo a variedade de cores possíveis no zimbório terreno. Percebeu então como as crianças têm uma sensibilidade admirável e que muito tinha a aprender com elas. Com certeza, na próxima vez, antes de achar que possa existir algum problema numa criança, iria se analisar para perceber se não era sua sensibilidade que precisava de escola. Toda criança é especial e merece ser tratada como tal. Da mesma forma como nem sempre o céu é azul, cada criança tem suas particularidades e os educadores precisam estar atentos a elas. Não se pode usar uma mesma fórmula, um mesmo padrão de ensino ou educação no lar para todas as crianças. Faz-se necessário ajustes, adequações, atenções individualizadas. Todo o céu é belo, mesmo sendo amarelo, rosa, vermelho ou negro. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Lembre-se, 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 todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Não vale desanimar. Está acontecendo alguma coisa? Lembre-se de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós sempre lembramos essa passagem. Jesus Cristo dizendo, e ele foi um personagem que não só modificou a história, mas como encurtou o nosso relacionamento com Deus, falando: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque ele tudo sabe, tudo vê. Vem a doutrina espírita nos colocando ainda mais de forma científica no cenário da nossa imortalidade. Somos seres imortais e o mundo espiritual circula à nossa volta. E dentro desse mundo espiritual tem quem? Os benfeitores espirituais da humanidade. A figura do nosso amigo protetor, anjo da guarda, seja lá o nome que você queira dar, mas existe sempre uma alma amiga nos auxiliando naqueles momentos de tristeza, de doença. Então é nesse momento da oração que nós vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. Pulsar o coração, a mente,
numa outra frequência. Isso porque nós somos condutores de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Tá doente? Tem uma galera que vai participar e vai doar energia aonde quer que você esteja, querido ouvinte. Tá chateado com alguém? Olha que o Nonato França deu um tópico lá em Revelações do Tempo e no Espaço. Vamos ter que fazer a viagem de volta, mas se você não quiser passar por essas situações, policie-se sempre. Então você chegou, Douglas, eu tô injuriado. Então vamos orar para modificar todo esse cenário de perturbações. E olha só quem vai nos acompanhar neste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, todos no bairro da Sacramenta, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Manuel Bazani no Tapanã, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, a Deusa e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade e Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, com a presença amiga do Jonathan Paulino, mas os seus filhos, Vinícius e Julices, estão ligados, como o papai tá lá na rádio, tá fazendo o dever de casa. Então, estão nos acompanhando, Vinícius e Julice. Você também tem netos, né, Jonathan? Dá não. Não, mas vai providenciar, né? Gilson Veloso na passagem São José, no bairro do Marco. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curialtinga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Predeira. Laércio Vera e Maria Lúcia Vera. Bené da Gaita, amigo do Nonato França. Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba. Martins Martins e esposa Eliane e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, Amazonas. E aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, oração da manhã. É isso mesmo, porque tem gente que está trabalhando de plantão, mas já mentalizando o seu amanhã, e aos nossos internautas. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte, nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus. O remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo os vês, e assim
não ver senão o bem em cada um. Cerro meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos aqueles que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reverte-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos, e que assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Márcia Libonati, Nonato França, Jonathan Paulinho e ele, Afonso Mota. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Afonso Mota. Que tu possas sempre lembrar que Deus nunca vira a costa aos seus filhos. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.